Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. No ano que passou, nós fomos surpreendidos com a invasão da Rússia na Ucrânia. Uma guerra foi instaurada em território ucraniano e aquela época, óbvio que foi um acontecimento que gerou perplexidade e que gerou preocupação no mundo inteiro. Mas a despeito disso, nós precisamos ver estes acontecimentos com muita serenidade. Ou seja, nós não podemos nos desesperar toda vez que acontece alguma coisa desagradável no mundo. Teve inscrito no meu canal que chegou a dizer que estávamos diante da Terceira Guerra Mundial. Bom, ela não aconteceu. Eu disse a ele, à época, eu disse, olha, isso em março, se não me falha a memória, eu disse, olha, desculpa, não está acontecendo isso que você está vendo, né? Graças a Deus, está acontecendo um conflito localizado. E é preciso a gente, então, aprender com este episódio da Rússia com a Ucrânia, que já se faz aí mais de um ano de conflito, né? Mas essa Terceira Guerra Mundial não aconteceu. Com fé em Deus, ela não acontecerá. Seria um atestado de burrice das grandes lideranças internacionais iniciarem uma guerra mundial. Uma estupidez, né? Embora haja muita gente estúpida liderando países, né? Mas pensamos aqui que esse passo não seria dado. Então, óbvio, a gente acompanha, observa, mas não se desespera. Isso é uma característica fundamental para o investidor. Não se desesperar. Não se deixar contaminar pelos ruídos apocalípticos, porque o que mais tem na internet são pessoas que gostam de semear o apocalipse. São os hards de plantão. Ó céus, ó vida, ó azar. Então, muito cuidado com os hards, muito cuidado com esses profetas do apocalipse, né? Muito cuidado. Então, mantenha a calma, mantenha a serenidade, a tranquilidade, a atenção, sim, mas calma, tranquilidade e serenidade. Eu sempre digo assim, olha, tenho 16 anos de experiência enquanto investidor. E o que é que eu concluí ao longo desses 16 anos? Que 70% do sucesso de um investidor, 70%, se deve ao seu controle emocional. 30% ao seu preparo. Então, o preparo ele é importante? Sim. Mas se não houver controle emocional, esqueça, o preparo não serve de nada. Então, o preparo emocional é muito importante. Bom, e aí me chamou a atenção um artigo que saiu agora do Paul Krugman, um economista americano, onde ele fazia um balanço desse conflito da Rússia com a Ucrânia sob o aspecto da economia mundial e da economia europeia em especial. Ele disse: a ofensiva energética de Vladimir Putin fracassou e ela ainda fez com que a Europa acelerasse a sua transição verde. Olha que coisa interessante, nós advertimos a respeito disso nos nossos vídeos. Nós falamos sobre isso, eu disse, olha, essa pressão do Putin vai ser aí em cima do seu fornecimento de petróleo e gás sobre a Europa, mas isso pode fazer com que a Europa assuma no primeiro momento custos maiores, boicotando os produtos russos, e que acelere a inovação, a tecnologia, né, a sua transformação para uma economia verde. E é exatamente essa análise agora, um ano depois, que o Paul Krugman fez no artigo que ele escreveu para o New York Times. Vladimir Putin invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 22. Desde então, a Rússia lançou 4 grandes ofensivas. 3 foram militares, a 4ª foi econômica. E embora você não ouça muito a respeito desta última ofensiva, o seu fracasso apresenta algumas lições importantes. O fracasso da ofensiva econômica, né? E aí ele discorreu sobre a parte da guerra em si,
Mas aí ele depois, do meio para o final do artigo, ele disse: a derrota mais importante, ao meu ver, da Rússia não vem ocorrendo no campo de batalha, mas sim na frente econômica. Eu disse que a Rússia lançou 4 grandes ofensivas. A quarta foi a tentativa de chantagear as democracias ocidentais europeias para que abandonassem seu apoio à Ucrânia, cortando o fornecimento de gás natural. Havia motivos de preocupação nessa tentativa de transformar o abastecimento de energia em mais uma arma de guerra. A invasão da Rússia na Ucrânia, de início, interrompeu os mercados de várias commodities. Isso gerou mais pressão inflacionária no mundo todo. E não vai ser aumentando os juros que você vai acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia, entendeu? Então, nosso Roberto Campos Rousseff não consegue, talvez, entender isso. É uma pena. As pessoas muito fechadas no raciocínio não conseguem se adaptar e flexibilizar seus raciocínios. A Rússia é um grande produtor de petróleo e tanto a Rússia quanto a Ucrânia eram grandes exportadores agrícolas antes da guerra. O gás natural parecia um ponto de pressão especialmente sério, considerando a realidade europeia. Por quê? Porque o gás natural não é negociado em um mercado global. A maneira mais barata de enviar gás é por meio de gasoduto. E não estava claro como é que a Europa substituiria o gás russo se o fornecimento fosse interrompido, como foi. Muitas pessoas, inclusive eu, disse Paul Krugman, ficaram preocupados com os efeitos de um embargo do gás russo, o que isso causaria na Europa, uma séria recessão. Os tempos difíceis prejudicariam sua disposição de continuar ajudando a Ucrânia. Bem, a grande história aqui, uma história que não foi muito divulgada, não vem sendo muito divulgada na mídia, porque é difícil relatar coisas que não aconteceram, é que a Europa resistiu notavelmente bem à perda dos suprimentos russos. O desemprego na zona do euro não aumentou. A inflação subiu, é verdade, mas os governos europeus conseguiram, por meio de uma combinação de controle de preços e ajuda financeira, limitar as dificuldades criadas pelos altos preços de gasolina e gás para as pessoas. A Europa conseguiu continuar funcionando, apesar do corte da maior parte do gás russo. Por um lado, isso reflete uma transição para outras fontes, como o gás natural liquefeito, que vem sendo enviado pelos Estados Unidos. Por outro lado, resulta esforços da economia para reduzir a demanda. Uma parte representa um retorno temporário à geração de eletricidade a carvão, outra parte maior reflete o fato de que a Europa já obtém muito de sua energia a partir de fontes renováveis. E sim, foi feito um imenso, um excepcional esforço no sentido de fazer uma transição. A Europa intensificou seu apoio militar à Ucrânia no decorrer dos meses, enviando inclusive tanques de guerra que podem ajudar na contraofensiva ucraniana. O que podemos aprender com o fracasso desta ofensiva econômica da Rússia sobre a Europa? Primeiro, a Rússia parece mais do que nunca uma superpotência Potemkin, com pouco por trás da sua fachada imponente. Seu tão alardeado exército é muito menos eficaz do que se anunciava antes, e agora está claro que é muito mais difícil do que se pensava transformar em arma de guerra seu papel como fornecedor de energia. As democracias europeias estão mostrando, como muitas vezes no passado, que são muito duronas, muito mais difíceis de intimidar do que parecem. Por fim, as economias modernas são muito mais flexíveis, muito mais capazes de lidar com a mudança do que com alguns interesses investidos querem nos fazer acreditar. Desde que me lembro, os lobistas dos combustíveis fósseis e seus apoiadores têm insistido que qualquer tentativa de reduzir a emissão de gases do efeito estufa seria desastrosa para o crescimento econômico. Mas o que estamos vendo agora é a Europa fazendo uma transição energética nas piores circunstâncias possíveis, de forma repentina, inesperada e radical, e lidando muito bem com isso. O que sugere que uma transição gradual e planejada para a energia verde seria muito mais fácil do que os pessimistas imaginam. Então está aí, o lado cheio do copo sendo detalhado por Paul Krugman, né? Gostei do artigo do New York Times. Bom, quero reforçar aqui mais uma vez
o pessoal da Oi União Sócios. Procure no Instagram, Oi União Sócios. Procure no Instagram, Oi União Sócios. Lembrem de uma frase do Eduardo Silva, do Instituto Empresa: só os minoritários defendem os minoritários. Lembrem disso. Então, a Oi União Sócios está fazendo uma mobilização. Eles conseguiram a adesão de 1,6% do capital votante da Oi, e isso possibilita eles requererem a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária de minoritários. Então, eles conseguiram mobilizar 1,6% do capital votante da Oi, e isso possibilita requerer a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária de minoritários. Eles têm uma pauta de temas relevantes e eles querem tratar estes pontos nesta Assembleia. Eles encaminharam um ofício para a área de RI da Oi e estão aguardando uma resposta. Mas o fundamental é que os minoritários se mobilizem. Então procurem a página da Oi União Sócios, assim como do Instituto Empresa, porque abriu 4 processos contra a Oi. Nós mobilizamos o Instituto Empresa nesse sentido, meu amigo Eduardo Silva, e eles movimentaram aí a sua estrutura jurídica e abriram um processo de investigação junto ao Ministério Público Federal e 3 processos na CVM, para que se apure uma série de possíveis e potenciais irregularidades cometidas pela Oi do ano passado para cá, no que tange aí a possíveis apresentações fraudulentas, né? Enredos fictícios criados pela administração, números que não condiziam com a verdade, enfim, fantasiando o momento da Oi e nos levando a acreditar que tudo estava correndo muito bem, né? Por outro lado, outras pessoas surfando na especulação, ganhando muito dinheiro com o aluguel de ações. Então, tudo isso merece uma boa análise, uma boa investigação, não é verdade? É o que nós entendemos. E nunca se esqueça, minoritários se interessam e podem fazer alguma coisa pelos minoritários. Mas para isso, precisam estar juntos, unidos. Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.